Vamos lá, pessoal, voltando? Então, como eu tinha dito a vocês, já deixei tudo apagadinho aqui para a gente começar a falar de poder de polícia. A primeira coisa que eu digo a vocês é que a polícia que a gente vai estudar aqui é o poder de polícia administrativo, não é a polícia judiciária. Por quê? Porque a polícia judiciária é uma polícia tratada pelo direito penal, pelo direito processual penal, é aquela polícia de repressão a crimes, é a polícia ostensiva, a polícia investigativa, é aquela polícia do Estado que reprime infrações criminais. Então, inquérito policial, tudo isso é polícia judiciária, tá? As corporações investigativas, aquelas ostensivas que reprimem crimes, você vai estudar em processo penal. Se é que cai na tua prova, não sei, tá? Mas uma coisa eu sei, aqui não me interessa. O que me interessa aqui é o poder de polícia administrativo. É o poder que o Estado tem de restringir o exercício de algumas liberdades individuais para garantir o interesse público. Vamos lá? É isso. O poder de polícia tem esse conceito. É esse que você vai botar no seu caderno. O poder de polícia é o poder que o Estado tem de restringir, é o poder que ele tem de restrição ao exercício de liberdades individuais. A restrição ao uso da propriedade privada, sempre na busca do interesse público. Eu repito, eu disse o poder de polícia é o poder que o Estado tem de restringir o exercício de liberdades individuais. Ele tem de restringir, de limitar o uso da propriedade privada, sempre na busca do interesse público. Toda vez que você pensar poder de polícia, você tem que enxergar assim, o Estado restringindo, criando restrição, criando limitação ao exercício de liberdades individuais, criando restrições ao exercício da propriedade privada, sempre na busca do interesse coletivo. Pessoal, o que é isso? É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O que é dizer, o Estado tem o poder de restringir o exercício de liberdades individuais, de restringir o uso da propriedade privada na busca do interesse público? É dizer, o Estado exerce a sua supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O Estado pode restringir determinada atuação de um particular para garantir o interesse coletivo. Não tem novidade nenhuma aqui. É o que a gente estava conversando, como eu falei, em supremacia do interesse público sobre o privado. E, pessoal, entendido o conceito, eu preciso que o poder de polícia fique muito claro. Então, vem para cá, que eu vou passar para vocês alguns exemplos de poder de polícia. O restante a gente vai incorporando o poder de polícia, tá? O conceito é bacana, mas eu quero que vocês incorporem. É assim, ó. Eu disse a vocês e relembro. Tem uma regra em Maceió, não é de Maceió, é João Pessoa. Tem uma regra em João Pessoa que diz que se você mora na beira-mar, você só pode construir no máximo 4 andares. O que é isso, pessoal? Isso é uma regra que restringe o exercício da sua propriedade, que restringe o uso do seu direito de propriedade. Então, por exemplo, se você tiver 5 filhos, morar na beira-mar e quiser construir um andar para cada um, se mude, porque ali você só pode construir no máximo 4 andares. Por quê? Porque João Pessoa é assim, ó. Tudo ao redor de João Pessoa é mar. Se você constrói um monte de prédio imenso em João Pessoa, o que acontece com o povo aqui no meio? Morre seco. Para garantir o mínimo de qualidade de vida das pessoas que moram no centro da cidade, eu crio uma restrição de polícia às pessoas que moram ao redor. E digo, você vai morar na beira-mar, vista para o mar, tudo de bom. Mas no máximo você vai construir 4 andares. Por quê? Porque eu tenho que adequar o uso da sua propriedade ao interesse coletivo. Isso é poder de polícia, pessoal. Quer mais? Vamos lá. Deixa eu apagar João Pessoa, que meu João Pessoa é sempre horrível, parece um ovo frito. Mas é bom que vocês entendem. Mas vamos lá. Se você quiser construir na tua casa, você precisa de quê? Dinheiro. Agora, o dinheiro seu, pedreiro seu, casa sua, para você construir, você tem que ter licença. Se você não tiver uma licença, você não pode construir. Mesmo a casa sendo sua, o dinheiro seu, os pedreiros sendo seus, para construir você depende de uma licença. Por quê? Porque a sua construção ela tem que se adequar ao interesse coletivo. Você não pode construir de forma que a sua construção acabe gerando alguma restrição a um particular. Isso é o exercício do poder de polícia. Quer portar arma? Bacana, tem que ter autorização. Porque o porte de arma, que é um interesse individual, ele tem que se limitar àquelas situações em que o interesse público se adequa a ele. Quer fazer passeata? Bom demais, direito de expressão, de associação, é direito de tudo. Agora, se a sua passeata é tumultuosa e viola a paz pública, eu posso dissolver.
porque eu vou restringir o exercício da sua liberdade ao interesse coletivo. É assim, ó, você quer... Ah, o Zira lá dançando, lembra? Que você quer fazer dança? Pode dançar, liberdade artística. Agora, se ela é pornográfica, se a sua dança viola a moralidade pública, aí já não pode, porque aí eu vou restringir o exercício da sua liberdade para garantir o interesse público. Pessoal, é isso que é poder de polícia. O simples fato de você ter que parar num semáforo é poder de polícia. Por quê? Porque se eu pudesse, eu saía daqui correndo, chegava em casa em 1 minuto, não parava em semáforo nenhum, passava em tudo, mas o que acontecia? Alguém ia se bater, alguém ia criar confusão. Então, para garantir o interesse coletivo de trânsito na cidade de forma ordenada, eu me submeto a parar quando o sinal é vermelha, eu me submeto a não estacionar em determinados locais. Isso é o exercício do poder de polícia do Estado. É a restrição ao exercício de uma liberdade individual para garantir o interesse público. Bacana, é minha mãe, que me ligou há uns 6 meses atrás, me diz: meu filho, acabaram de pintar o meu muro, acabei de pintar meu muro, minha mãe mora numa esquina. Pintei meu muro todo de telha, telha é uma cor. E chegou a prefeitura e botou 2 placas, Alameda das Acácias e Alameda de não sei o que lá. Faça alguma coisa que você é procurador. Mãe liga pra gente assim, né? Você é procurador, meu filho, faça alguma coisa. Tira as placas do meu muro. Pode botar a placa no muro? Claro que pode. E eu expliquei isso a ela. Disse, ó, pode botar a placa porque essa placa é interessante para a localização das pessoas. Qual é a resposta de mãe? Meu muro não é para localizar ninguém, né? Paguei meu muro para defender minha casa, eu que construí. Só que o que é que eu tenho que dizer? Você fica submetido a uma restrição, nesse caso uma restrição mínima ao exercício da sua propriedade para garantir o interesse público de localização das pessoas, que também é seu, né? O interesse público não é um interesse supra, é um interesse que também é seu. Só que aí eu restringo o interesse que é só seu para garantir o interesse que é de todo mundo, inclusive seu. Isso é o exercício do poder de polícia. Ficou fácil? Com certeza. Depois desses 500 exemplos, eu acho que você não tem mais dúvidas sobre o poder de polícia, aí eu vou conversar com você algumas coisas interessantes, que são cobradas em prova. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou conversar, eu nem precisava mais dizer, depois de tantos exemplos você já sabe. É o seguinte: o poder de polícia pode se manifestar por atos preventivos, ou o poder de polícia pode ser repressivo. Então, quando eu digo não estacione é prevenção, mas quando você estaciona e eu multo é repressão. Quando eu digo tem que ter autorização para portar arma é prevenção, mas quando eu digo dissolva uma passeata tumultuosa é repressão. Então o Estado pode exercer o poder de polícia de forma preventiva, pode exercer o poder de polícia de forma repressiva. Eu posso prevenir, eu posso reprimir. Moleza. A minha segunda questão, essa é mais interessante, é saber se o poder de polícia é discricionário ou se o poder de polícia é vinculado. Obviamente vocês lembram que é discricionário e vinculado, porque eu falei há pouco tempo atrás, não é isso? Pronto, porque se não lembrar, eu vou embora, né? Acabei de falar isso. O poder discricionário e o poder vinculado. O poder de polícia é vinculado ou discricionário? Depende. Porque quando eu falo na dissolução de uma passeata porque tem tumulto, quando eu falo numa autorização para porte de arma, eu estou falando em atos discricionários. Mas quando eu falo, por exemplo, numa licença para construir, quando eu digo que você só pode construir objetivamente 4 andares, aí eu já estou falando de uma atuação vinculada do Estado. É por isso que em prova você vai encontrar hoje o entendimento mais moderno de que o poder de polícia pode se manifestar por atos discricionários e de que o poder de polícia pode se manifestar por atos vinculados. Então o poder de polícia é discricionário e o poder de polícia é vinculado. Em algumas situações o exercício do poder de polícia se manifesta por atos discricionários, em outras situações por atos vinculados. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou ter que complicar um pouquinho. A culpa não é minha, não. Mas eu tenho que complicar. Por quê? Tradicionalmente, a doutrina entendia que o poder de polícia era sempre discricionário. Eu acabei de dizer que a doutrina mais moderna não aceita isso. Então, na prova, se a questão disser a você o poder de polícia é sempre discricionário, você marca? Não, porque se você marcar, eu vou me embora. Eu acabei de dizer que o poder de polícia pode ser discricionário ou pode ser vinculado. Só que, se a prova disser, ouça a expressão. Se ela disser que o poder de polícia é sempre discricionário, não marque não. Mas se ela disser assim, ó, o poder de polícia tem como características, aí põe assim, imperatividade, coercitividade e discricionariedade. Se a prova disser que a discricionariedade é uma das características, é um dos atributos do poder de polícia, marque. Se a prova trouxer a discricionariedade como um atributo, como característica do poder de polícia, marque, porque isso é cobrado em prova sim. Tá? Aí a doutrina tradicional, que entende que
Em regra, o poder de polícia é discricionário. Repito, o SESP me veio com uma questão um pouco tempo atrás, que dizia a letra D assim, o poder de polícia é sempre discricionário, aí você não marcava D. Aí Naé vinha e dizia assim, são características do poder de polícia a imperatividade e a discricionariedade, entre outras. Certo? Certo. A discricionariedade como característica do poder de polícia pode ser marcado sem medo em prova objetiva. Fechamos? Então vamos lá. Entendido isso, eu tenho duas coisas muito importantes para conversar. A primeira é a seguinte, chega aqui comigo. Não copie isso que eu vou conversar no início, não. Que eu vou começar contando uma historinha. Olha que bacana, historinha. Aí depois, a gente vai ver dessa historinha o que é que interessa pra gente. Vamos lá. Historinha é a seguinte. Os conselhos profissionais, CREA, CRM, OAB não vale. A OAB tem estatuto próprio. Mas os conselhos profissionais, como uma regra, né? O CREA, o CRM, o Conselho de Odontologia, esses conselhos profissionais, eles são regulamentados por uma lei. A lei diz o seguinte, os conselhos profissionais são particulares que prestam serviço público por delegação. Pronto. Então a lei diz isso, os conselhos profissionais são particulares que prestam serviços públicos por delegação do Estado. O que o STF disse analisando essa lei? Primeiro, o conselho profissional não presta serviço público. Pelo menos não majoritariamente. O que o conselho profissional faz não é a prestação de serviço público, e sim o exercício do poder de polícia. Qual é a atividade do conselho profissional, pessoal? Majoritariamente, o conselho profissional, ele restringe o exercício da sua liberdade profissional para garantir o interesse público. Ele limita o exercício da sua liberdade profissional e adequa esse exercício da sua liberdade ao interesse coletivo. Então é assim, você forma em medicina, passou 6 anos na faculdade, mais 2 de residência, e se você quiser clinicar, você tem que ter uma licença do Conselho Regional de Medicina. Se você fizer alguma coisa que viole o interesse coletivo, você tem a sua licença cassada e não pode exercer o seu direito profissional. Ou seja, isso é poder de polícia. É assim, em Brasília, não sei se vocês se lembram disso, no final do ano passado um menino foi arrancar um dente, o dentista arrancou todos, lá em Brasília. Se passou na televisão, foi bem famoso, o menino saiu para Brasília, ele morava em Brasília, foi no dentista arrancar um dente. O dentista deu anestesia geral, ao invés de arrancar um dente, arrancou todos. Ele saiu do dentista sem um dente. A colega que está aqui me filmando está rindo, não sei de quê. Aí, a família do menino se sentiu prejudicada, claro, né? Se sentiu prejudicada e fez o quê? Representou o Conselho Regional de Odontologia. O CRO, antes de qualquer coisa, fez o quê? Suspendeu o dentista. Disse, você não vai poder clinicar. E pessoal, o que é isso? Isso é o exercício do poder de polícia. Isso é eu restringir o exercício da sua liberdade profissional para garantir o interesse público. Isso é indiscutível. Então eu dizer assim, eu vou restringir o exercício da sua liberdade, então você não vai poder clinicar, para garantir o interesse público, e você não deixa todo mundo banguelo. Né? Para garantir o interesse coletivo, eu restringo o direito individual de uma pessoa. Perfeito. Isso é o exercício do poder de polícia. E aí o STF disse o que eu quero que vocês anotem. O poder de polícia não pode ser delegado a particular. Aí, por isso, os conselhos profissionais têm natureza de autarquias, né? Já que o poder de polícia não pode ser delegado ao particular. A autarquia a gente estuda depois. O que me interessa agora é que você bote no seu caderno, o poder de polícia não pode ser delegado a pessoas privadas. O poder de polícia não pode ser delegado a pessoas de direito privado, não pode ser delegado a particular. Só quem pode exercer o poder de polícia é o Estado, no exercício da supremacia do interesse público sobre o privado. Ele não pode delegar o exercício do poder de polícia a pessoas de direito privado, ele não pode delegar o exercício do poder de polícia a particulares, porque isso violaria o interesse público. Fechou? Pessoal, aí eu faço uma pergunta. Colocar um radar para aplicar multa a quem passa da velocidade, isso é poder de polícia? Claro! Claro que sim. Eu estou estabelecendo regras para garantia do interesse coletivo. Aí a minha pergunta é, poder público, contratar uma empresa que vai colocar os radares, extrair as multas, fazer tudo, depois encaminhar para o Estado para multar? Posso. Por quê? Porque isso não é a delegação do poder de polícia. Isso é somente a delegação de atividade material, né? A execução de atividade, a atividade de execução, a atividade material pode ser delegada.
Não ponha isso no seu caderno. Se eu botar no seu caderno o que a doutrina diz, ela diz assim, ó, eu não posso delegar o poder de polícia em si, mas eu posso delegar os aspectos materiais referentes ao poder de polícia. Ou seja, eu posso delegar as atividades materiais para o exercício do poder de polícia. Esses aspectos materiais admitem delegação. Eu posso delegar o aspecto material do poder de polícia. Eu não posso delegar o poder de polícia em si, mas posso delegar o aspecto material. Isso é importante? Sim. Em prova eles chegam para você e dizem assim, ó, nenhum aspecto do poder, de acordo com a jurisprudência mais moderna, nenhum dos aspectos do poder de polícia pode ser delegado a particular. Tá certo isso? Claro que não. Eu não posso delegar o poder de polícia em si, mas os aspectos materiais do poder de polícia podem ser delegados. Fechamos? Mais do que fechamos. A segunda coisa importante, eu disse que eram duas. A segunda coisa importante que eu tenho para conversar com vocês é a seguinte. O poder de polícia, ele sempre foi visto, né? Tradicionalmente, o poder de polícia ele era visto como uma obrigação negativa, né? O Estado exigia de você uma abstenção, uma obrigação de não fazer ou uma obrigação de tolerar. Inclusive, todos os exemplos que eu dei foram assim. Não estacione, não tumultue, tolere o fechamento do espetáculo, ou seja, é o Estado exigindo de você uma abstenção, né? A gente não vê o poder de polícia normalmente como uma ação. A gente vê o poder de polícia exigindo uma abstenção, não faça isso, não faça aquilo, aceite que eu bote uma placa no teu muro. Então é sempre uma obrigação negativa, mas isso é muito antigo. O que tem de mais moderno no poder de polícia é a aceitação de que o poder de polícia do Estado pode criar obrigações de fazer ao particular. Hoje, já se fala em poder de polícia com obrigações positivas. É claro que o poder de polícia, como regra, estabelece obrigações negativas, mas se aceita o poder de polícia estabelecendo obrigações de fazer, estabelecendo obrigações de positivas, né? Obrigações de ação e não de abstenção aos particulares. Vou dar o exemplo, o que cai em prova, vou dar o exemplo que cai em prova para você, de poder de polícia como obrigação de fazer. Vamos lá. A Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, não precisa se preocupar com ela, só o exemplo que eu vou dar. Chega nessa prova e a lei diz para você o seguinte: se você, particular, tiver um imóvel urbano que não esteja cumprindo a função social da propriedade, então, se você, particular, possui um imóvel urbano que não está cumprindo a função social da propriedade urbana, o poder público pode notificar a você, particular, para que você faça o parcelamento ou a edificação desse imóvel. A gente fala em parcelamento ou edificação compulsórios. O que é isso, pessoal? É o poder de polícia com uma obrigação de fazer. É o Estado notificando para que você parcele, para que você edifique, para que você dê função social à sua propriedade. É o Estado te notificando e dizendo assim, ó, faça alguma coisa. Dê função social à propriedade, senão depois a gente vai aprender isso, não vai ter IPTU progressivo, até desapropriação é possível, no desrespeito a essa exigência de polícia. Mas o que me interessa aqui agora é o poder de polícia te gerando uma obrigação de fazer. A obrigação de você edificar, a obrigação de você parcelar, a obrigação de você dar função social à propriedade. Isso é poder de polícia com uma obrigação de fazer. Isso é poder de polícia exigindo uma ação e não somente uma abstenção. Pessoal, se a prova lhe disser que o poder de polícia só pode estabelecer obrigações de não fazer ou de tolerar, não marque não. O poder de polícia com uma obrigação de fazer, o poder de polícia estabelecendo uma ação ao particular, é o que tem de mais moderno em poder de polícia. Fechamos? Então vamos lá. Muita coisa para a gente falar ainda. Seguinte, entendido o poder de polícia, agora eu acho que ficou fácil, né? Obviamente, pessoal, o que eu disse a vocês desde o início da aula, desde o final do bloco passado, né? Desde o início do poder de polícia, e que é importante vocês saberem. O poder de polícia, por todos os exemplos que eu dei, vocês entenderam que não decorre de nenhum vínculo especial entre o Estado e o particular. Aqui eu não estou exigindo dele uma obrigação por ele ser um servidor, nem por ele ser contratado. O poder de polícia é um poder que decorre da supremacia geral do Estado, né? É a supremacia do interesse público sobre o privado. O que embasa o poder de polícia é o poder geral que o Estado tem de impor obrigações, de impor regras. É o poder geral que o Estado tem de buscar o interesse público e de
na busca desse interesse público, se precisar, limitar o exercício da atuação de particulares, limitar o exercício de direitos privados. É a busca do interesse público admitindo uma limitação ao exercício de interesses privados. Isso é o poder de polícia, decorrente sempre da supremacia geral. Fechou? Qualquer poder do Estado, o que é que eu disse a vocês? Só relembrando, é instrumental, né? Eu disse a vocês o seguinte: o poder do Estado ele é exercido na busca do interesse público, mas ele não é um fim. O fim é o interesse público, o Estado é só o poder é só um instrumento. O poder é um instrumento que o Estado tem para garantir o interesse público. Eu não conseguiria garantir o interesse público se eu não tivesse o poder público, né? Como é que a administração ia conseguir garantir o livre trânsito se ela dissesse não estacione e você estacionasse se ela não pudesse te aplicar uma multa, né? Quando eu dou à administração o poder de te aplicar uma multa, não é um poder em si mesmo, é um poder, na verdade, é um meio, né? É um instrumento, é uma arma que eu dou ao Estado para que ela consiga garantir o interesse coletivo. Se o Estado não tivesse poder, ele não consegue garantir o interesse público. O poder existe enquanto isso, enquanto instrumento necessário para a garantia do interesse público. O que eu preciso que vocês entendam? Se o poder for utilizado além do necessário, né? Se ele for utilizado além do instrumento para a garantia do interesse público, a gente costuma dizer que houve abuso de poder. O abuso de poder é exatamente essa utilização do poder fora dos limites necessários à busca do interesse público. O poder existe somente e tão somente como meio para garantir o interesse público. Se eu me valho desse poder fora dos limites para a garantia do interesse público, a gente fala em abuso de poder. O abuso de poder se divide em duas espécies. A doutrina divide o abuso de poder em excesso de poder e desvio de poder. Ocorre excesso de poder toda vez que você ultrapassa os limites da competência que lhe foi conferida em lei. Ou seja, o excesso de poder acontece toda vez que você exerce uma atividade pública no interesse público, mas você ultrapassa os limites que a lei te deu. Se você exerce um poder além dos limites definidos na lei para que você possa exercer, a gente fala que houve excesso de poder. Eu não gosto muito disso, mas em prova você pode dizer que o excesso é um vício de competência. Por quê? Porque você ultrapassa os limites da competência que lhe foi conferida por lei. Você até está exercendo o seu poder na busca de uma finalidade pública, com interesse público, mas a lei não te deu essa competência. Então você demite um servidor porque ele praticou uma infração. A infração era ensejadora de demissão, tudo bonitinho, mas sabe o que acontece? O Estado não te deu o poder de demitir. O Estado te deu o poder de aplicar advertência. A demissão é para outra autoridade. Se você pratica a demissão ultrapassando os limites da sua competência, a gente fala em excesso de poder. O desvio não. No desvio, você está atuando dentro dos limites da sua competência. Você está atuando sem ultrapassar, sem ir além daquilo que a lei te deu, mas você pratica um poder desviando o interesse público. Ou seja, também não gosto, mas repito, mas tudo bem, o desvio é um vício de finalidade. No desvio de poder, não há ultrapassagem dos limites da competência. Você atua dentro das competências que a lei te deu, mas você exerce aquela competência para um fim diverso daquele definido em lei. Quando a lei definiu a sua competência, ele definiu a sua competência no interesse público para uma determinada finalidade. Se você exerce sua competência nos limites dela, mas para uma finalidade diversa daquela definida em lei, a gente fala em desvio de poder, a gente fala em desvio de finalidade. Então, para facilitar o seu raciocínio em prova, o excesso de poder é um vício de competência e o desvio de poder é um vício de finalidade. No excesso de poder, você ultrapassa os limites da sua competência. Ainda que a finalidade esteja sendo respeitada, você ultrapassou os limites da competência. No desvio de poder, não. Você atua dentro dos limites da sua competência, mas você pratica o ato para uma finalidade diversa daquela finalidade definida em lei. Aí a gente fala em desvio de poder ou, muito comumente, também chamado de desvio de finalidade. O desvio e o excesso são as duas espécies de abuso de poder. Tá fácil? Moleza. Isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre poderes administrativos e a gente segue para falar de organização administrativa. Vamos lá. Seguinte,
Quando eu falo em organização administrativa, primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês é: estudar a organização administrativa é estudar as pessoas que compõem o Estado, tá? O Estado não é uma pessoa, o Estado é um conjunto de pessoas. E estudar a organização administrativa é estudar cada uma dessas pessoas. Quando eu falo que a gente vai aprender a organização administrativa, o que eu estou dizendo a você é que a gente precisa conhecer cada uma das pessoas que compõem o Estado. Estudar a organização administrativa é isso, é conhecer o Estado a fundo, é conhecer cada uma das pessoas que compõem o aparelho estatal, que compõem a máquina do Estado. A máquina do Estado é composta por diversas pessoas e essas pessoas compõem a administração pública e ela se organiza para prestar o serviço público por meio dessas pessoas. É por isso que a gente fala no estudo da organização administrativa, que é um estudo interessante. A matéria não é ruim e é cobrada bastante em prova da gente. Então, vamos conhecer essas pessoas que compõem o Estado. Vamos saber cada uma dessas pessoas que fazem parte do Estado. Vamos lá. Para a gente entender a organização administrativa, eu começo pelo seguinte. Inicialmente, eu preciso que você entenda o seguinte. Peraí, vamos fazer o seguinte. Meu bloco está quase acabando. Eu quero conversar uma coisa para vocês, nesses 3 minutos que me faltam. E aí eu volto para tratar da organização administrativa no próximo bloco. Vamos lá. O que eu tenho para conversar com vocês é o seguinte. Pessoal, eu fiz uma divisão de matérias com o João Paulo, que é outro professor espetacular também, que vai tratar da matéria de servidores públicos e de controle. Tá? Eu vou tratar com vocês da parte de princípios, poderes que a gente já começou, organização administrativa, atos, responsabilidade civil e a parte de serviços públicos, né? Talvez a parte maior. A parte de servidores públicos e de controle ficou com o João Paulo. O que eu tenho para dizer a vocês? Se vocês quiserem ter mais de uma visão acerca da matéria de servidores, por que eu estou falando isso? Porque a Lei 8.112 e a matéria de servidores, principalmente a 8.112, é a matéria que mais cai. Mas disparado é a matéria que mais cai em prova de concurso. Não é só de AFT, não. É de qualquer concurso federal. Eles obrigatoriamente precisam te exigir a 8.112, né? Até para nível médio. Eles cobram a 8.112 muito, mas muito mesmo. Então, se vocês quiserem aprofundar bastante, se vocês quiserem ter muito conhecimento acerca da 8.112, e eu considero isso muito importante mesmo, eu vou aproveitar para fazer uma propagandazinha no final do bloco. É uma isolada que eu gravei. Eu gravei há pouco tempo, esse ano, em maio desse ano. Uma isolada, tem nem 3 meses, uma isolada de agentes públicos e 8.112. Se você for lá no site do Renato Saraiva, você encontra isolada de agentes públicos e 8.112, Matheus Carvalho. Essa isolada de agentes públicos é um preço baixo, porque são 4 aulas só, são R$50, eu acho, alguma coisa assim. E são 4 aulas que a gente exaure e detalha toda a 8.112, mas a gente vai artigo por artigo. Eu faço isso porque eu sei que vocês não são muito simpáticos à lei. E ler a lei sozinha talvez não seja tão divertido. Por isso é que a gente vai nessa isolada tratar artigo por artigo da 8.112. O João Paulo também faz isso muito bem. Então, assim, se não comprarem isolada, certamente no curso da FT que vocês já compraram, vocês vão ver a 8.112 com o João Paulo. Estou falando isso porque às vezes vocês querem ter mais de uma posição, mais de um enfoque da matéria, e a 8.112 realmente é muito importante. Então, a isolada de agentes públicos 8.112, propaganda feita, vale a pena para vocês. Fechar o bloco, a gente volta para falar de organização administrativa.